Você já olhou no espelho e sentiu que perdeu uma parte importante de si mesmo? A autoconfiança, a virilidade, a ereção firme. Muitos homens aos 60, 70 ou até 80 anos acham que isso acabou. Mas e se eu te dissesse que não acabou? Que a ciência e a medicina têm hoje ferramentas poderosas para devolver isso a você? Sim, eu estou falando com você, que já se pegou lembrando de como era antigamente, quando bastava um olhar ou um pensamento e tudo respondia no seu corpo. Hoje, talvez você se sinta cansado, desmotivado e com a sensação de que a potência ficou para trás. Mas a verdade é que essa perda não é definitiva. E entre as ferramentas que temos hoje para transformar essa realidade, existe uma que se destaca: a Tadalafila. A Tadalafila é um medicamento desenvolvido para tratar a disfunção erétil e, talvez o mais importante, é uma ferramenta legítima, aprovada e segura quando usada da maneira certa. Não é truque, não é milagre. É ciência aplicada com responsabilidade. Muitos homens que me procuram chegam com receio, achando que já tentaram de tudo. E quando falamos da Tadalafila, há quem diga: "Ah, já tomei e não funcionou." E eu sempre pergunto: você tomou como? Em que horário? Com qual frequência? Em que dose? Porque a maioria dos erros está aí, no uso errado. O segredo da Tadalafila não está apenas no que ela é, mas em como você a utiliza. Ela não é um botão mágico que você aperta e pronto. Ela precisa de tempo, de um corpo preparado e principalmente de uma mente que entenda que a intimidade não é uma corrida de 100 metros. É uma dança de conexão, calma e presença. Ela começa a agir no seu corpo em torno de 30 a 60 minutos após o uso. Mas o mais impressionante, ela pode permanecer ativa por até 36 horas. Isso mesmo. Diferente de outras substâncias, ela te dá liberdade. Liberdade para se reconectar com o seu corpo, com sua parceira, com sua autoestima. E ainda tem mais. Ao melhorar o fluxo sanguíneo, a Tadalafila pode beneficiar não só a ereção, mas também a saúde da próstata e a qualidade da circulação como um todo. Mas é claro, nada disso funciona em um corpo maltratado. É por isso que eu insisto tanto em hábitos simples: hidratação adequada, sono de qualidade, alimentação rica em nutrientes que favorecem a produção de óxido nítrico, como a melancia, a romã, o abacate. Eles são aliados naturais que potencializam o efeito da Tadalafila. E mais, homens que mantêm esses hábitos relatam melhorias consistentes até mesmo sem o uso contínuo do medicamento. E aqui está o que poucos falam: a ereção é um termômetro da saúde do homem. Quando ela começa a falhar, não é só um problema íntimo. É um alerta silencioso do corpo pedindo atenção. Circulação, hormônios, estilo de vida, tudo está conectado. E a Tadalafila, usada da forma certa, é como abrir uma porta que parecia trancada e mostrar que ainda existe um caminho de vitalidade, desejo e prazer. Então, se você tem mais de 60 e acha que tudo isso ficou no passado, eu te digo com toda a segurança: não ficou. Ainda há tempo, ainda há recurso. E você merece viver isso, não por vaidade, mas porque a sua saúde íntima faz parte do seu bem-estar integral. E cada homem que entende isso transforma não apenas sua vida, mas também a forma como se relaciona, como dorme, como vive. E quando essa transformação começa, tudo ao redor muda junto. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica com mais de 20 anos de experiência em saúde masculina, e acompanho diariamente homens acima dos 50 enfrentando desafios com ereção, energia e autoestima. E posso garantir, existe caminho sim, e não é vergonha falar sobre isso. Na verdade, o que vejo todos os dias no consultório são homens silenciosos, que passaram a vida inteira tentando ser fortes para todo mundo, mas que agora, em silêncio, estão carregando o peso de um cansaço que vai além do físico, um olhar mais opaco, um sorriso mais tímido, uma vontade de voltar a sentir como antes, mas com medo de não conseguir mais. E se você se reconhece nisso, eu quero que você saiba: não está sozinho. Não importa se você tem 55, 60 ou 80 anos. Ainda existe potência aí dentro. Ainda existe vitalidade esperando para ser despertada. E, acima de tudo, ainda existe desejo. Não estou falando apenas de desejo sexual, mas de desejo de viver plenamente, de sentir orgulho ao se olhar no espelho,
de voltar a caminhar com o peito erguido. A medicina de hoje entende que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de limitação. Nós temos estudos, temos ciência, temos ferramentas incríveis, mas o que falta, muitas vezes, é alguém para dizer: Ei, você tem direito a se sentir bem de novo. E é por isso que eu amo tanto o que faço. Porque cada história que ouço, cada homem que entra em meu consultório dizendo que perdeu a vontade, que está cansado, que se sente invisível, é também uma oportunidade de mostrar que o corpo pode sim reagir, que a ereção pode voltar, que a energia pode ser recuperada, que a virilidade não tem data de validade. Mas para isso precisamos de verdade. E a verdade é que não existe fórmula mágica. Existe compromisso. Existe olhar para si mesmo com coragem e entender que cuidar da saúde íntima é tão importante quanto cuidar do coração, da pressão, da glicose. Porque a sexualidade, a ereção, o desejo, tudo isso faz parte da vida, mesmo, e especialmente, depois dos 60. E se eu puder te dizer algo hoje, é isso. Você não precisa aceitar o que está sentindo como se fosse o seu destino final. Você pode mudar isso. Já vi homens que chegaram aqui achando que era tarde demais. Homens que não se olhavam mais no espelho, que tinham medo de tirar a roupa na frente da parceira, que achavam que estavam condenados ao silêncio e à frustração. E meses depois, eles voltaram sorrindo. Voltaram contando que sentiram o corpo reagir, que tiveram uma ereção firme pela primeira vez em anos, que acordaram com disposição, que voltaram a se conectar com a parceira, de verdade, com carinho, com prazer, com presença. E tudo isso começa com um passo, um ajuste nos hábitos, uma mudança na alimentação, um cuidado com o sono, com a hidratação, com os hormônios. E sim, com o uso inteligente de recursos como a tadalafila, por exemplo, quando bem orientada, bem usada, sem pressa e sem culpa. Porque, ao contrário do que muitos pensam, buscar ajuda médica para melhorar a função erétil não é fraqueza, é sabedoria. Meu papel aqui é te lembrar que você ainda é homem por inteiro, que sua sexualidade ainda importa, que seu prazer ainda importa, e que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer transformação. Não é sobre pílulas milagrosas. É sobre responsabilidade com o próprio corpo. É sobre voltar a sentir. É sobre saber que o tempo passou, sim, mas ele não levou embora quem você é. A essência continua aí. E eu estou aqui para te ajudar a acessá-la de novo. Você não precisa enfrentar isso em silêncio. E muito menos com vergonha. Vergonha é não viver o que ainda se pode viver. É deixar de lado o prazer de uma vida mais leve, mais intensa, mais verdadeira, só porque disseram que depois de certa idade, tudo acaba. Mas eu digo diferente. Depois dos 60, é que tudo pode recomeçar, de um jeito mais consciente, mais saudável, mais conectado com quem você realmente é. Com o passar dos anos, o corpo muda. Isso é fato. E não há nada de errado em reconhecer isso. O que me preocupa é como tantos homens sentem vergonha de admitir o que estão vivendo. Porque sim, a circulação começa a enfraquecer, os hormônios caem, a energia já não é mais a mesma, e o pênis simplesmente responde menos. É aí que, aos poucos, muitos começam a se afastar de si mesmos, da parceira, do prazer e da própria confiança. Como médica, escuto relatos assim com frequência. Homens incríveis, batalhadores, que construíram famílias, superaram dificuldades, enfrentaram o tempo, mas que ao encarar essa nova fase da vida, se sentem perdidos, envergonhados, diminuídos. E eu entendo. Porque não é só o corpo que sente. É o ego. É o silêncio que se instala dentro de casa. É a frustração de querer e não conseguir. É o medo de ser rejeitado. Muitos tentam fingir que está tudo bem. Outros se calam. E alguns simplesmente desistem. Mas deixa eu te dizer algo com toda a clareza. Essa perda não é definitiva. Ela é natural, mas não precisa ser permanente. A ciência já avançou muito. A medicina evoluiu. E hoje sabemos exatamente por que isso acontece. E mais importante ainda, o que fazer para recuperar a vitalidade sexual de forma segura, saudável e duradoura. A queda dos níveis de testosterona, por exemplo, é um dos principais fatores. Assim como a diminuição do fluxo sanguíneo para a região peniana, que compromete diretamente a capacidade de manter uma ereção firme. Mas isso pode ser revertido, com hábitos simples,
com alimentação estratégica, com exercícios, com apoio médico, com o uso correto de substâncias como a tadalafila e com uma abordagem que respeite o seu tempo, o seu corpo e a sua história. O problema é que muitos homens acham que essa solução não é para eles, que isso é coisa de jovens, que não vale mais a pena. E é exatamente aí que moram os maiores erros. Porque a sexualidade não tem prazo de validade, o prazer não tem idade, e a sua autoconfiança não pode ser enterrada junto com os anos que passaram. Recuperar sua potência íntima é recuperar sua identidade, é voltar a se sentir vivo. E acredite, você pode, com segurança, com orientação, com respeito. Eu vejo isso acontecer todos os dias no consultório, e posso afirmar, o primeiro passo é quebrar o silêncio. Porque quando você entende que não precisa aceitar a perda da ereção como uma sentença, tudo começa a mudar. E essa mudança pode transformar muito mais do que você imagina. A tadalafila é, hoje, um dos medicamentos mais estudados e eficazes no tratamento da disfunção erétil. E o que muitas pessoas ainda não sabem é que ela vai muito além do que se imagina. Sim, ela aumenta o fluxo de sangue para o pênis, facilitando a ereção. Mas sua ação é muito mais ampla e profunda. De forma simples, a tadalafila atua diretamente na musculatura dos vasos sanguíneos. Ela relaxa essa musculatura, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. E quando falamos em ereção, estamos falando basicamente de circulação. Uma boa ereção depende de um bom fluxo sanguíneo. Sem isso, o corpo até pode desejar, mas não consegue responder. E é exatamente aí que a tadalafila faz toda a diferença. Mas eu preciso reforçar algo que muitos homens ainda não entenderam. Esse medicamento não é só para jovens. Muito pelo contrário. Homens com mais de 60, 70 e até 80 anos podem, e devem, se beneficiar do uso, desde que com orientação médica. Eu atendo diariamente homens que chegaram até mim já desacreditados. Dizem, doutora, não dá mais. A idade chegou. E minha resposta é clara. A idade não é o problema. O problema é aceitar o declínio como definitivo. Porque a verdade é que o corpo pode reagir, sim. E com as ferramentas certas, essa reação pode ser surpreendente. A tadalafila tem uma característica muito especial. Ela permanece no corpo por até 36 horas. Isso significa mais liberdade, mais espontaneidade, menos pressão sobre o momento íntimo. Diferente de outros medicamentos que exigem planejamento milimétrico, ela permite que a intimidade aconteça com mais leveza, mais conexão e menos ansiedade. Além disso, quando usada de forma contínua, em doses baixas e ajustadas, ela pode ajudar não apenas na ereção, mas também na saúde da próstata, na qualidade do sono e até na disposição geral. Já vi pacientes relatarem melhora no humor, mais energia ao longo do dia e até menos vontade de urinar à noite. Isso porque, ao melhorar a circulação, ela beneficia todo o organismo, e não apenas a região íntima. Mas é importante lembrar, não se trata de sair tomando por conta própria. Cada corpo é único, cada caso exige avaliação, e é por isso que reforço tanto a importância da orientação médica. A tadalafila é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. Se você está enfrentando dificuldades, não tenha vergonha, não se isole. Existe solução, existe ciência, existe caminho. E com o apoio certo, é absolutamente possível recuperar não só a ereção, mas a confiança, a intimidade e a alegria de viver plenamente cada fase da vida. Você sabia que um dos maiores erros que vejo no consultório é o uso incorreto da tadalafila? Sim, o medicamento funciona, e muito bem, mas apenas quando usado da forma certa. O que acontece com muitos homens é que eles tomam por conta própria, sem entender o tempo de ação, a dosagem correta, ou o impacto que fatores como alimentação e ansiedade causam no resultado. E aí vem a frustração. Eles tomam uma vez, não sentem o efeito imediato e já concluem: comigo não funciona. Mas será mesmo? A verdade é que a tadalafila não age como um interruptor. Não é tomar e esperar que a ereção aconteça instantaneamente. O corpo precisa de tempo para absorver o medicamento, para distribuir pela corrente sanguínea, para alcançar a musculatura dos vasos. Em média, leva de 30 a 60 minutos para começar a fazer efeito. E isso se o corpo estiver em boas condições para receber.
Outro erro comum é tomar a dose errada. Alguns tomam muito pouco achando que estão se prevenindo de efeitos colaterais, outros tomam demais acreditando que, quanto mais, melhor. Ambos os extremos prejudicam o resultado. Existe uma dosagem ideal para cada organismo, e ela precisa ser avaliada por um profissional. O excesso pode causar dor de cabeça, desconforto e até atrapalhar a resposta sexual, enquanto a dose insuficiente pode simplesmente não gerar efeito algum. E eu preciso falar de algo ainda mais importante: a ansiedade. Muitos homens tomam a tadalafila e, no momento da relação, estão tensos, cheios de expectativa, medo de falhar, coração acelerado. E o que acontece? O corpo não responde. A ereção depende de relaxamento, de conexão, de entrega. Se a mente está em pânico, o pênis não vai funcionar, com ou sem remédio. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. E tem ainda a questão da alimentação. Comer uma refeição muito pesada, rica em gordura, logo antes de tomar o medicamento, pode atrapalhar essa absorção. O ideal é usar a tadalafila com o estômago mais leve, longe de bebidas alcoólicas em excesso e dentro de uma rotina saudável. Por isso, não basta simplesmente tomar. É preciso saber como tomar. É preciso preparar o corpo, cuidar da mente, seguir uma orientação médica adequada. Quando tudo isso é alinhado, os resultados aparecem. E muitas vezes vão além da ereção. Vem em forma de confiança, autoestima, conexão e prazer verdadeiro. Então, se você tentou uma vez e achou que não funcionou, talvez o problema não seja o remédio, mas a forma como você está usando. E com a orientação certa, tudo pode mudar. Vou contar o caso do Sr. Paulo. Ele tem 72 anos e chegou ao meu consultório com um olhar baixo, ombros caídos e a voz embargada. Sentou na minha frente e disse sem rodeios: Doutora, acabou pra mim. Naquele momento, o que eu enxerguei não foi um homem velho. Foi um homem cansado de tentar. Cansado de se frustrar. Ele me contou que já tinha usado 3 tipos de comprimido diferentes, em momentos diferentes, mas nenhum funcionava como ele esperava. A ereção era fraca, o prazer quase inexistente, e a autoestima estava completamente abalada. Disse que evitava a esposa, que se sentia menos homem, e que, aos poucos, estava se escondendo da própria vida. Mas eu sempre digo, quando o homem fala "acabou", é porque lá no fundo ainda há um desejo de recomeçar. E foi o que fizemos. Começamos do zero. Analisamos a rotina dele, o sono desregulado, a alimentação cheia de ultraprocessados, o uso da tadalafila sem orientação. Tudo isso estava interferindo nos resultados. Ele tomava a dose errada, no horário errado, sem respeitar o tempo de ação. E ainda por cima, sempre ansioso, nervoso, tenso. O corpo, claro, não respondia. Ajustamos a dosagem da tadalafila, com orientação segura e personalizada. Mudamos o horário de uso, ajustamos a alimentação, diminuímos a gordura da noite, incluímos mais água ao longo do dia. E, talvez o mais importante, trabalhamos o emocional. Ajudei o Sr. Paulo a entender que ele não precisava provar nada. Ele só precisava relaxar e se permitir sentir de novo. 3 semanas depois, ele voltou. Mas dessa vez, entrou sorrindo. Parecia mais leve. Os olhos brilhavam. Sentou e disse: Doutora, voltei a sentir orgulho de mim. E minha esposa. Ela comentou que eu parecia outra pessoa. Esse é o tipo de momento que nenhum remédio no mundo compra. Ver um homem se reencontrando com a própria vitalidade, com a própria dignidade. Ele não tinha rejuvenescido 20 anos. Ele apenas recuperou algo que a idade não tem o poder de tirar: o prazer de se sentir vivo. E o mais bonito dessa história é que ela não é única. Já acompanhei inúmeros casos como o do Sr. Paulo. Homens que achavam que era o fim e descobriram que era só o começo de uma nova fase, mais consciente, mais conectada, mais intensa. Porque quando há orientação correta, quando há paciência, quando há coragem de cuidar de si, os resultados aparecem. E a transformação vai muito além da cama. Ela reflete na energia, no humor, no olhar e até na forma como o homem caminha. E talvez agora seja a sua vez de viver essa mudança também. Você sabia que existe mais de uma forma de usar a tadalafila? Sim. Esse mesmo medicamento que tantos homens já ouviram falar pode ser utilizado de 2 maneiras diferentes: o uso diário, em doses baixas e contínuas, ou o uso sob demanda,
ou seja, tomado pouco antes da relação. Cada uma dessas formas tem suas indicações, e entender isso pode fazer toda a diferença nos resultados que você vai ter. Vamos começar pela Tadalafila de uso diário. Essa é uma estratégia muito interessante, especialmente para homens que desejam manter uma vida íntima mais espontânea, sem precisar planejar o momento exato da relação. Ela é tomada todos os dias, geralmente em uma dose menor, e vai agindo de forma contínua no corpo, mantendo a musculatura dos vasos relaxada e o fluxo sanguíneo mais preparado para a ereção sempre que houver estímulo. É como se o seu corpo estivesse sempre em ponto de equilíbrio, pronto para responder quando você quiser, sem pressa, sem ansiedade, sem precisar cronometrar o tempo. Muitos pacientes relatam que essa forma de uso devolve a naturalidade para o momento íntimo. A pressão desaparece, o medo de falhar diminui, e isso por si só já melhora muito a resposta sexual. Agora, a Tadalafila de uso eventual ou sob demanda funciona melhor para homens que têm uma frequência sexual mais espaçada ou que preferem usar o medicamento apenas quando sabem que vão ter relação. Nesse caso, a dose costuma ser um pouco maior e deve ser tomada com antecedência, entre 30 minutos e 1 hora antes da atividade. E aqui está um ponto importante. O corpo precisa de tempo para absorver. Muita gente toma e espera um efeito imediato, e aí vem a frustração. A verdade é que é necessário aguardar o momento certo, e também estar relaxado, porque ereção não é só física, ela é mental também. O mais importante é saber que não existe uma forma melhor ou pior, existe a forma mais adequada para você, para o seu corpo, para a sua rotina, para o seu estilo de vida. E isso é algo que deve ser conversado com seu médico, porque cada homem tem uma história diferente, um ritmo diferente, uma necessidade diferente. E aqui vai um conselho de coração. Não se compare, não se cobre e, principalmente, não desista. Se você já tentou uma forma e não teve resultado, talvez seja a hora de tentar outra. Talvez o que falte não seja força, mas sim a estratégia certa. E quando você encontra esse equilíbrio, a confiança volta, e com ela, a potência de viver com prazer, segurança e presença. Quando falamos sobre ereção, muitos ainda pensam que se trata apenas de sexo. Mas eu posso te afirmar, com mais de 20 anos atendendo homens acima dos 50, é muito mais do que isso. Trata-se de autoestima, de vitalidade, de energia para viver. Trata-se do prazer de se olhar no espelho e reconhecer que você ainda está aqui, inteiro, presente, desejante. Recuperar a ereção é também recuperar o prazer de ser homem. E esse prazer vai muito além do momento íntimo. Ele se espalha por todas as áreas da vida. Já vi homens que, após reencontrarem sua potência sexual, voltaram a sorrir diferente. Voltaram a cuidar da saúde com mais atenção. A caminhar com mais firmeza. A sair de casa com mais vontade. A se conectar com a parceira com mais presença e carinho. Porque quando o corpo responde, a alma reage. A autoconfiança renasce. E isso muda tudo. Aos 60, 70, 80 anos, você ainda pode e deve sentir prazer. E não estou falando apenas do prazer sexual. Estou falando do prazer de se sentir vivo. Do prazer de deitar e dormir bem. De acordar com disposição. De se sentir útil, desejado, inteiro. E a saúde íntima faz parte disso. A perda da ereção para muitos homens é como se fosse um sinal de que o tempo venceu. De que a masculinidade acabou. Mas isso não é verdade. A ciência mostra que a disfunção erétil, na maioria das vezes, tem solução. E o que impede muitos homens de buscar ajuda não é a falta de recurso, é a vergonha. Mas vergonha de quê? De querer se sentir bem? De desejar sua parceira? De querer viver com mais intensidade? Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Coragem de cuidar de si. Coragem de se priorizar. Coragem de dizer, eu ainda sou homem e quero viver isso plenamente. E quando essa coragem aparece, os resultados são surpreendentes. Homens que estavam tristes, isolados, apáticos, voltam a sorrir, voltam a viver. A relação melhora, a saúde emocional se equilibra, o sono se regula. Até o apetite pela vida retorna. É por isso que eu sempre digo, autoconfiança sexual após os 60 não só é possível, é necessária. Não é sobre provar algo para os outros, é sobre se reconectar com quem você é, com o que te dá alegria,
com o que te faz bem. E isso começa com um passo, um gesto de cuidado, uma escolha consciente, porque a sua virilidade não foi embora com o tempo. Ela só precisa de atenção, de respeito e de espaço para florescer de novo. E quando isso acontece, tudo volta a fazer sentido. Mas atenção, antes de tudo, eu preciso te dar um alerta muito sério. A tadalafila é sim um medicamento seguro, eficaz e aprovado, mas somente quando usada com acompanhamento médico. E eu faço questão de reforçar isso porque, infelizmente, muitos homens acabam colocando a própria saúde em risco ao comprar por conta própria, pela internet, em bancas ou até mesmo por indicação de amigos. O que pode parecer uma solução rápida, na verdade, pode virar um problema grande. A tadalafila, embora seja uma grande aliada, não é para ser usada de qualquer forma. Não é porque funcionou para um amigo ou porque você viu um vídeo na internet que você deve começar a tomar por conta. Cada organismo é único. Cada histórico de saúde é diferente. E o que serve para um pode ser perigoso para outro. Principalmente se você já faz uso de medicamentos para pressão, coração ou problemas circulatórios. A tadalafila pode interagir com essas medicações e, dependendo da combinação, pode causar desde efeitos leves como dor de cabeça ou tontura, até situações mais graves, como queda acentuada da pressão arterial. Já atendi pacientes que chegaram ao consultório com reações inesperadas, justamente por automedicação. E quando investigamos, o problema não era o medicamento em si, era o uso sem critério, sem orientação, sem exames, sem saber se aquela dose era realmente indicada para aquele corpo. Além disso, a escolha da dose ideal, do tipo de uso, diário ou eventual, do melhor horário para tomar, tudo isso depende de uma análise profissional, porque não basta funcionar uma vez. O objetivo é que funcione sempre, com segurança, com equilíbrio e com qualidade de vida. O meu compromisso como médica é garantir que você tenha resultado, sem colocar a sua saúde em risco. E é por isso que eu nunca vou incentivar atalhos. O que eu defendo é o caminho certo, feito com responsabilidade, com cuidado, com respeito ao seu corpo. E mais, quando há acompanhamento médico, você não cuida apenas da ereção. Você cuida da saúde como um todo. Avalia a circulação, o coração, os níveis hormonais, a função da próstata, o sono, a alimentação. Tudo está conectado. E quando você entende isso, percebe que o resultado vai muito além do que acontece na cama. Ele aparece no seu dia a dia, na sua energia, no seu humor, no seu prazer de viver. Portanto, se você está considerando usar tadalafila, faça isso com consciência. Procure seu médico, faça seus exames, escolha a dose certa e siga o tratamento com atenção, porque quando você faz da maneira certa, o efeito é poderoso e seguro. Se você tem mais de 60 anos, eu quero te dizer algo do fundo do coração. Não aceite o mito de que está velho demais para sentir prazer, ereção ou desejo. Isso não é verdade. Isso é uma mentira cruel que foi repetida tantas vezes, que muita gente começou a acreditar. Mas a ciência já provou que é possível, sim, viver a sexualidade de forma plena em qualquer fase da vida. E não só possível, mas necessário. O desejo não desaparece com a idade. Ele apenas muda de ritmo. E quando você aprende a ouvir o seu corpo com mais atenção, ele responde. Quando você cuida da sua saúde, ele retribui. Quando você se permite sentir novamente, algo dentro de você desperta. E esse algo se chama vida. Todos os dias, homens como você estão redescobrindo o prazer, a intimidade, o amor próprio. Estão resgatando o brilho no olhar, a força no peito, a segurança de se relacionar com verdade. E isso não acontece por acaso. Acontece quando eles decidem sair do silêncio, abandonar a vergonha e dar um passo rumo ao cuidado. Você não está velho demais. Você está no momento certo de viver com consciência. A medicina moderna oferece ferramentas seguras. A ciência está do seu lado. E eu também. Estou aqui para te lembrar de que envelhecer não é perder, é transformar. E essa transformação pode ser linda, quando é feita com informação, com apoio e com coragem. Então, se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te fez refletir, lembrar de quem você já foi ou de quem você ainda quer ser, curta este vídeo, compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso e, principalmente, se inscreva no canal. Aqui, você vai encontrar muito mais do que dicas.
Vai encontrar direção, motivação e verdade, sem promessas falsas, sem tabus, sem julgamento. Meu compromisso é com a sua saúde, com a sua potência e com a sua dignidade. E lembre-se, a sua história ainda está sendo escrita. Você ainda pode surpreender a si mesmo. Ainda pode sentir orgulho do homem que vê no espelho. Ainda pode viver com prazer, com presença e com propósito. Não se esconda. Não se cale. E jamais se conforme com menos do que você merece, porque envelhecer com potência não é luxo, é direito. E quando você entende isso, começa uma fase mais leve, mais forte e mais verdadeira. E ela pode começar agora. Só depende de você.